dobram, desfeitos pra não mais se levantar. E os olhos do mundo enxergam o céu como um véu se rasgar. O solo devolve os que dormem, e a morte agora é quem vai morrer. A vida renasce invencível, coberta de glória, intenso poder. Ele vem, os ventos do reino já sopram. Ele vem, os sons da vitória ecoam. Ele vem. Eu penso em como então estarei no dia da volta do meu Senhor. Meus olhos verão o eterno Deus, envolto em seu resplendor, e tudo em mim se transformará. Vestido em justiça me encontrarei. Eu vou festejar com remidos, cantando em coro nas bodas do Rei. Ele vem, os ventos do reino já sopram. Ele vem, os sons da vitória ecoam. Ele vem, os ventos do reino já sopram. Ele vem, os sons da vitória ecoam. Ele Boa tarde para você, boa tarde para os amigos. É um prazer estar junto com você aqui mais uma vez. Quero cumprimentar todos os amigos que estão chegando. Hoje nós começamos um pouquinho diferente, começamos com um visual um pouquinho diferente, experimentando aí uma nova tecnologia, para a gente tentar ver como é que fica, vamos aprendendo um pouquinho mais. O pessoal da nossa técnica aqui vai nos ajudando, vai nos mostrando como melhor utilizar aí as redes sociais e todas as informações, as mídias. Então, Papai do Céu tem nos abençoado e a gente vai utilizando as coisas da melhor maneira para poder atingir e que a mensagem chegue de maneira muito poderosa para você. Quero cumprimentar a todos, quero cumprimentar os amigos aí do Brasil, meu país querido,
também do Japão, dos Estados Unidos, da África, do Peru, do Paraguai, da França, do Canadá. Todos os amigos que estão aí são nossos parceiros. Fico muito feliz aí que você está chegando, está junto com a gente e mais este encontro da motivação duradoura internacional. Quero dizer para você que, e quero animar você a que você compartilhe esse vídeo, compartilhe essas informações, compartilhe as boas músicas que a partir de agora nós vamos estar selecionando aí. O pessoal que está junto conosco vai selecionando boas músicas, a gente vai escutando, vai nos familiarizando aí com toda a tecnologia e a gente vai trazendo boas músicas, você vai escutar ainda hoje você vai escutar boas músicas que nós selecionamos para você e a gente vai poder aí interagir e ver algumas coisas bem interessantes. Muito bem, hoje eu quero fazer uma oração antes de nós começarmos o nosso estudo da palavra hoje. Eu quero fazer uma oração. No domingo passado nós fizemos pelas famílias, né, pedindo que Deus abençoasse as famílias. E hoje eu quero pedir, né, que você esteja orando pela vida financeira de cada pessoa que está aqui nessa live, que vai assistir essa live, em qualquer lugar do mundo, qualquer fuso horário que ela estiver, que ela possa ter a sua vida financeira, possa ter o seu sustento, o seu pão de cada dia, em meio a toda essa dificuldade complexa da sociedade. Alguns amigos aí do Brasil, eu fiquei sabendo que estão desempregados, alguns estão com outros problemas, mas a vida financeira de alguns está sendo extremamente abalada. E eu achei por bem que nesta tarde nós poderíamos orar pela vida financeira, pela vida naturalmente econômica de cada um. Curva a sua fronte onde você estiver e vamos fazer uma oração. Querido Deus, amado Pai, louvado seja o teu nome, porque podemos, nessa tarde e noite, poder abrir a tua palavra e, em especial, querido Deus, poder sentir a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Queres abençoar cada amigo, cada amiga, e todos nós possamos estar na tua presença nessa hora. Abençoe, querido Deus, aqueles amigos, aquelas amigas de qualquer lugar do mundo, que eles possam ser, querido Deus, aliviados da pressão econômica e que eles possam conseguir um emprego, uma abertura de uma oportunidade de trabalho, onde quer que eles estejam, para que sejam confortados, possam ter o pão de cada dia para sustentar as suas famílias. Guarda-nos do mal, guarda-nos do pecado, das tentações, e que possamos ser fortalecidos onde quer que estejamos. Portanto, sejas o nosso convidado especial nesta hora. Ao abrirmos a tua palavra, oramos por Jesus. Amém. Muito bem. Amigos, eu estou super animado. O assunto de hoje ele é extremamente palpitante. Acho que você deve ter visto aí pelo título da live. Em que tempo nós estamos? Eu confesso a vocês que essa live de hoje ela tem um objetivo muito específico, é alertar você, chamar a atenção de você para algumas coisas que estão aí gritando diante dos nossos olhos. Eu quero dizer uma coisa para você, que é o seguinte: quando nós saímos do Brasil para virmos aqui para os Estados Unidos, alguns amigos, familiares disseram para nós assim: não entendo. Vocês conhecem a Bíblia e você sabe que os Estados Unidos vai ser o lugar onde vai acontecer as profecias de maneira mais intensa. É nos Estados Unidos que vão acontecer as coisas que vão exatamente abalar a estrutura mundial e as decisões que serão tomadas aqui nos Estados Unidos vão naturalmente influenciar várias estruturas sociais e vão levar naturalmente as pessoas a se posicionarem naquilo que naturalmente ou é da vontade de Deus ou não é da vontade de Deus. Cada um terá que tomar uma decisão em algum momento. E os Estados Unidos é exatamente a estrutura geopolítica e que a Bíblia fala que haveria de naturalmente dar o start para o acontecimento de algumas coisas aqui no nosso mundo. E aí, então, algumas pessoas disseram, e assim, parece que em coro disseram para nós assim:
vocês estão indo para o olho do furacão. Por que vocês estão indo para o olho do furacão? Por que ir para um lugar onde as coisas mais complexas vão acontecer? Eu confesso para vocês que eu não teria uma resposta até hoje, apesar dos 6 anos que nós estamos aqui, eu não tenho uma resposta para dar para você. Não tenho uma resposta. Porque nós oramos muito pedindo para que Deus nos mostrasse qual era a vontade dele, e ele foi abrindo portas paulatinamente para que nós estivéssemos aqui nesse lugar, e hoje nós estamos aqui. E nós estamos exatamente, é por isso que hoje eu estou aqui exatamente querendo chamar a sua atenção, porque algumas coisas nesse tempo que nós estamos aqui têm nos chamado a atenção, porque a imprensa, a estrutura geopolítica e todo o contexto econômico e várias outras coisas ligadas aos últimos acontecimentos, tanto sociais, religiosos e também econômicos, muitas vezes não é levado à tona, não é levado para a sociedade, não é levado pela imprensa, algumas coisas que naturalmente acontecem aqui dentro da estrutura desse país. E é natural que esse país, e algumas pessoas, alguns brasileiros falam que os Estados Unidos é para todo mundo, mas nem todo mundo é para os Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos têm alguns desafios, e aqueles amigos que moram aqui nos Estados Unidos e que estão assistindo essa live, haverão de analisar o que eu vou falar agora. O tempo e a estrutura e as coisas que acontecem aqui dentro desse país e a maneira como a vida se desenrola aqui, o tempo, eu acredito e tenho essa experiência, já falei com várias pessoas, é diferente a maneira como as coisas acontecem aqui. O ritmo de vida aqui é totalmente diferente do nosso país, do Brasil, onde nós morávamos. E isso tem nos chamado a atenção, e é por isso que eu coloquei aqui o título dessa live de hoje, Em que tempo nós estamos? Qual é o tempo que nós estamos vivendo? Que tipo de tempo que nós administramos? Que tipo de tempo nós vivemos? E eu diria para você que a palavra de Deus, ela nos traz várias nuances e várias coisas, e que eu quero chamar a atenção de você. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus junto comigo, lá no livro de Mateus, no capítulo 24. Livro de Mateus, no capítulo 24. Livro de Mateus, no capítulo 24. Mateus, capítulo 24, o verso 3. Mateus, capítulo 24, verso 3. Abra um parênteses aqui, eu quero só dizer uma coisa para você. Temos aqui vários objetivos nos trouxeram para cá. Mas eu não poderia, em meio a todos os objetivos que temos, juntamente com a família aqui nos Estados Unidos, esquecer, e é por isso que cada domingo, e você que tem acompanhado, você que tem visto, cada domingo nós temos programado com alguns convidados, tanto do Canadá, da África, que já teve aqui o pastor José, agora teremos da França, que estará junto conosco. Então, todas essas pessoas que nós temos conversado com ela, está exatamente voltado e pautado para o grande objetivo que se tem, que se nós viéssemos para cá, e unicamente para fazer as coisas que temos para fazer, que são os objetivos que nós temos, e nós não tivéssemos como centro das nossas ações a pregação do Evangelho, não teria razão de nós estarmos aqui neste lugar. Por isso que cada domingo eu deixo todas as minhas coisas, interrompo todas as minhas atividades e canalizo as minhas energias, a minha concepção, a meu credo, a minha visão, o meu entendimento para a pregação do Evangelho. Eu não posso deixar de pregar o Evangelho porque eu tenho outras coisas que são importantes para mim dentro das minhas decisões acadêmicas, dentro das minhas questões econômicas, diante de todos os desafios que eu tenho. O Evangelho, a pregação do Evangelho é algo central para mim. E é por isso que eu dedico esse tempo
para alertar as pessoas, para pregar o evangelho, chamar a atenção delas, adverti-las do tempo que nós estamos. Portanto, dito isso, eu quero que você abra a palavra de Deus, como eu já havia falado para você, em Mateus capítulo 24, verso 13. Leio na minha tradução. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Eu quero chamar a atenção de você que em qualquer momento da nossa vida, em qualquer lugar que nós tenhamos estado, ou em qualquer lugar que você esteja neste momento, alguma coisa ao seu redor, por mais grave ou menos grave, chama a sua atenção e você tenha se perguntado: o que está acontecendo com o nosso mundo? Por que as pessoas são assim? Por que as pessoas estão vivendo assim? E aí a pergunta que não quer calar: em que tempo nós estamos? Em que tempo nós estamos vivendo? Que tipo de pessoa nos convém ser no tempo que nós estamos vivendo hoje? E eu volto a chamar a atenção do texto que está na palavra de Deus, que nós acabamos de ler, em que os discípulos disseram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Eu quero chamar a atenção de você de que uma das coisas que os discípulos pediram era quando iriam suceder essas coisas e quais seriam os sinais. Eu tenho aqui um jornal que recebemos essa semana, não sei se você vai conseguir ver, aí está, que diz assim, ó, divórcio na pandemia. E aqui a chamada dessa notícia diz assim: índice de divórcios no mundo sobe com o isolamento social. A mudança brusca de rotina tem estressado e causado altos números de separação. Se já houve um número de separações, de divórcios, como nunca antes na história, em tão pouco tempo, espaço de tempo, desde que começou a pandemia até hoje, no mês de agosto, o número de divórcios é extremamente exorbitante. Eu posso estar falando agora para alguém, algum casal, alguma família, que esteja passando exatamente neste momento uma crise conjugal, uma crise estrutural, uma crise emocional, a tal ponto em que o estresse, a diferença, a dificuldade de relacionamento, com todas as dificuldades e a complexidade deste momento da história, tem levado as pessoas a um alto índice de divórcios. E eu diria para você que, na realidade, nós poderíamos aqui enumerar várias razões que poderiam destacar os motivos do divórcio. Eu quero dizer para você, e quero aqui só abrir um parênteses para você, o seguinte: a pandemia, o momento circunstancial, as circunstâncias e todas as coisas que estão envolvidas nesse processo que agora chamou a atenção e que criou toda essa dificuldade relacional, eu quero dizer para você o seguinte: nada acontece da noite para o dia. Nenhum relacionamento se desfaz da noite para o dia. Muitas vezes, as circunstâncias, elas são exatamente a oportunidade para as pessoas tomarem decisões. Eu quero dizer para você o seguinte: quem sabe você esposa, você esposo, tenha tomado ou queira ou esteja pensando lá no seu coração agora, enquanto eu falo para você, quem sabe tenha tomado ou esteja a ponto de tomar uma decisão de querer se separar. Eu quero chamar a atenção para você dizendo o seguinte, que aqui, quando os discípulos disseram que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos, eu quero dizer para você que isto é um sinal e a profecia não precisa se cumprir na sua família e na sua vida. Você não precisa tomar essa decisão de separação.
Busque a Deus primeiro. Pergunte para Deus se isto é o melhor. Eu quero dizer para você o seguinte: quando você foi pedir para Deus para encontrar alguém que você pudesse casar, você orou a Deus para que Deus te mostrasse essa pessoa. Eu quero dizer para você que nesta hora, ore a Deus pedindo se Deus vai aprovar a sua decisão também, como você pediu inicialmente para entrar nesse relacionamento. Dito isso, eu quero dizer para você o seguinte: todas essas questões, e aqui eu quero chamar a atenção de você para um outro aspecto interessante e que eu separei aqui, eu quero mostrar para você, que é o seguinte: tem sido chamado aí pelos analistas sociais o relógio, alguns chamam de relógio da humanidade, outros chamam de relógio do apocalipse, outros chamam de relógio do fim do mundo. E esse relógio do fim do mundo, onde eles analisam, os cientistas analisam em que momento a humanidade está no adiantar da hora, da história da humanidade. Aqui, o relógio do fim do mundo avançou em 2019, e agora, em 2020, está a 100 segundos do fim. Vejam que a humanidade, mesmo aqueles que não têm o conhecimento profundo da palavra de Deus, ou não conhecem nada, começam a perceber, pelas catástrofes e pelas circunstâncias que o mundo está agora vivendo, de que alguma coisa está para acontecer. Veja o que eles dizem. A ameaça de conflito nuclear, na visão deles, na visão deles, diz o seguinte, que de mudanças climáticas impulsionam o modelo criado para representar o quanto a humanidade se aproxima do seu fim. E diz mais, os cientistas, o fim do mundo está mais próximo, impulsionado pela ameaça de uma guerra nuclear e da crise climática, e que agora está a 100 segundos do abismo, segundo a atualização de 2019. O relógio do fim do mundo foi elaborado pelos especialistas do boletim dos cientistas atômicos. Então, na realidade, a ciência, os cientistas, os analistas sociais, os analistas políticos, os analistas econômicos, eles têm feito uma leitura e eles se reúnem periodicamente para analisar o conjunto de acontecimentos do mundo, e eles têm visto que, na realidade, a pergunta que os discípulos fizeram no passado é uma pergunta reticente e uma pergunta atual. Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Esta é a realidade. Mas olha só o que diz o texto lá de Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. E aqui eu quero contextualizar com você. Atos, capítulo 1. Olha que magnífico. Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. A partir do verso 6, Atos capítulo 1, a partir do verso 6, olha o que diz lá. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será que este é o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhe, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Paremos aqui um pouquinho. Na realidade, querer identificar o tempo de maneira precisa, sem irmos para o conjunto de elementos que a Bíblia nos traz, é caminhar e exatamente estruturar o conjunto de uma sociedade como se estivesse tateando no escuro. Aqui, Jesus está falando o seguinte, que não vos compete conhecer os tempos ou as épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. É a exclusividade de Deus saber o tempo em que nós estamos vivendo. Mas perceba o seguinte, o verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo,
e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, diz a Bíblia, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi levado para o céu, virá do mesmo modo como o viste subir. Amigos, eu quero dizer uma coisa para você nesta noite, você que me ouve, ou nesta manhã, ou nessa tarde, quando você ver esse vídeo. Eu quero dizer uma coisa para você. Jesus vai voltar da mesma maneira que ele subiu. O mesmo Jesus histórico que é comprovado por toda a literatura antiga, toda a literatura moderna, confirma que houve um Jesus histórico aqui nesse mundo. Houve um Deus que veio aqui neste mundo para salvar a raça humana. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele mesmo disse sobre ele. Então, na realidade, o que nós temos aqui é que Jesus, o verso 8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Eu quero dizer uma coisa para você, que quando o mundo estiver afundando nas suas decisões, nas suas posições, na sua relativação, onde as pessoas terão a visão da relatividade de tudo aquilo que a palavra de Deus fala, que é unânime e é preciso, as pessoas vão relativizar. Neste momento, nós vamos ter a convicção de que Jesus está prestes a voltar. E eu estou vendo aqui e conversando com várias pessoas aqui nos Estados Unidos, eu quero dizer para você que eu fico assustado, mas ao mesmo tempo convicto, porque as pessoas estão relativizando o que a Bíblia fala. As pessoas não estão acreditando. O número de ateus cresceu enormemente nesse período da pandemia. O número de pessoas que se tornaram descrentes, que eram crentes, que iam na igreja, que estavam presentes nos cultos da igreja, essas pessoas abandonaram a sua fé agora na pandemia. Eu recebi notícias essa semana, agora, que muitas pessoas que frequentavam a igreja, que estavam indo na igreja, que eram fiéis na igreja, elas abandonaram. Elas voltaram para o mundo, elas voltaram para as práticas que elas tinham, para o comportamento que elas tinham antes de conhecer a Jesus, porque elas perceberam na sua relativação, na maneira relativa de ver as coisas, elas perceberam que não havia mais necessidade, na sua visão, de continuar exercendo a fé cristã. E eu falava com a minha esposa, com a Lúcia, de que a minha maior preocupação, e a preocupação dela também foi essa, quando conversávamos no carro. O inimigo está preparando uma armadilha para que as pessoas agora, no momento dessa pandemia, elas desfrutem de algumas coisas que elas nunca fizeram na vida, mas que, se elas continuarem nesse caminho e numa desabalada carreira, numa descida íngreme a 150 km por hora, sem freio, o inimigo está montando uma estrutura de tal maneira que as pessoas não têm o tempo para retornar aos braços de Deus. Eu fico preocupado, e por isso que nesta noite eu quero chamar a sua atenção. Não brinque de ser cristão. Não brinque de fazer a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus com interesse de coração. Creia que Deus está no comando da sua vida. Quando aqui a palavra de Deus, quando aqui a palavra de Deus fala de que nós devemos ser testemunhas,
é porque neste momento da história da raça humana, o que Deus mais precisa, o que o Senhor Jesus mais precisa, são de testemunhas, para provar a sua graça, a sua misericórdia também. E aqui o verso 11 fala que Jesus virá da mesma maneira que ele foi para o céu, de maneira corpórea, de maneira visível. As pessoas vão ver Jesus voltando. Jesus vai estar presente, todo olho vai ver, a palavra de Deus fala sobre isso, todos os olhos verão a Jesus. Eu quero dizer para você que lá no livro de Mateus, volte um pouquinho no livro de Mateus, no capítulo 24, no mesmo livro que nós damos anteriormente, Mateus no capítulo 24, o verso 14, Mateus 24, o verso 14, diz assim, ó, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. O que significa isso? Lá, quando nós lemos lá no livro de Atos, ali diz que ao receber o poder do Espírito Santo, Jesus teria muitas testemunhas. E aqui a palavra de Deus fala, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Abra um parênteses entre nós aqui, de coração para coração, eu quero falar para você. Sabe o que a Bíblia está falando aqui em Mateus 24, 14? O evangelho, as Bíblias serão retiradas. As pessoas muitas vezes não terão acesso à Bíblia, porque será proibido, porque esse livro liberta. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso significa que a Bíblia que vai ser usada no final, já agora, em muitos lugares, na China, em outros lugares, as pessoas estão sendo proibidas de pregarem o Evangelho. Eu estou tendo a liberdade aqui de pregar o Evangelho para você, de falar abertamente do Evangelho para você, de falar que Jesus salva, de que Jesus perdoa, de que Jesus liberta. Eu tenho a liberdade, eu louvo a Deus por isso que eu não posso perder a oportunidade de cada domingo falar para você. Eu não posso me eximir dessa responsabilidade que é minha. Eu não posso passar procuração para ninguém e nem você pode passar procuração para alguém para falar do Evangelho para as pessoas. Por isso que aqui, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Meus amigos, testemunho de todas as nações significa que os filhos de Deus, aquelas pessoas que sentiram que são testemunhas, que foram salvas, elas andarão batendo nos corações, batendo nas portas, usando, quem sabe, as mídias sociais, para abrir o evangelho e pregar às pessoas. E nós não podemos fechar, e ninguém pode fechar a sua boca, a não ser que você queira, a não ser que você se silencie, porque a oportunidade é hoje de nós pregarmos o evangelho. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunho. Testemunhas. Jesus precisa de testemunhas. E eu quero dizer para você o seguinte, o tempo em que nós estamos é o tempo das testemunhas. É o tempo que o Espírito Santo está levantando testemunhas, pessoas que possam falar, pessoas que possam dizer, pessoas que possam clamar, pessoas que possam... E eu quero dizer uma coisa para você. E eu estava pensando durante essa semana, quando estava pensando sobre esse assunto, o inimigo criou uma armadilha social de tal maneira que as pessoas pudessem agora, em meio à pandemia, se isolarem e não poderem agora estarem próximas umas das outras. Não poderem agora, como diz aqui, será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Eu quero dizer para você que Deus está exatamente trabalhando de maneira muito estratégica para que a pregação do evangelho em nenhum momento seja prejudicada, seja deixado de pregar o evangelho. Porque o evangelho salva, o evangelho transforma, o evangelho traz luz, o evangelho traz compreensão, o evangelho traz entendimento para as pessoas.
e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Por isso que quando os discípulos disseram, quando será o sinal da tua vinda? Quando o Senhor vai vir? Eu quero dizer para você o seguinte, a pregação do evangelho é um dos maiores sinais. Um dos maiores sinais. Por quê? Porque aqui a Bíblia fala, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Porque quando os discípulos disseram aqui, nos Montes das Oliveiras, dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Exatamente a pregação do evangelho seria um dos sinais do fim. Enquanto eu prego para você, a profecia está se cumprindo. Enquanto você me ouve, a profecia está se cumprindo. Enquanto você não quer ouvir o evangelho, a profecia está se cumprindo. Quando você se afasta do evangelho, quando você deixa de acreditar em Jesus, a profecia está se cumprindo. Quando você agora faz de tudo para salvar o seu casamento, faz de tudo para salvar e pregar para as pessoas que você conhece, o evangelho está sendo pregado, o evangelho está se cumprindo. Portanto, nesse momento, nessa noite, eu quero dizer para você o seguinte, o relógio da humanidade, o relógio do Apocalipse, o relógio do fim do mundo pode estar na visão humana em qualquer momento que eles possam estar analisando. Mas quem comanda o relógio da humanidade, quem sabe o momento exato em que as coisas vão se transformar e vão mudar com a interferência agora divina. E eu escrevi algo aqui, eu queria chamar a atenção de você o seguinte. Lá no livro de Daniel, no capítulo 2, quando a pedra sem auxílio de mãos vem do céu e atinge os pés da estátua, significa que o socorro e a estrutura da raça humana não vai ser solucionada pela raça humana. A raça humana não tem capacidade para solucionar os seus problemas que ela mesma criou. Significa que a interferência agora extra-humana, a interferência divina, é que vai interromper os passos largos que a humanidade está agora tomando para cada vez mais se afastar de Deus. Jesus falou assim, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Nós temos alguns amigos que moram na Europa, tem um sobrinho que mora na Europa, e alguns têm falado que a Europa, por muito tempo, foi um lugar onde o evangelho foi algo que fez uma grande diferença na estrutura europeia. Mas hoje, as grandes catedrais, as grandes igrejas, elas estão fechadas. O número de pessoas que são ateus na Europa está num número extremamente exorbitante. De tal maneira que hoje as igrejas, os templos, as catedrais, pasmem o que eu vou dizer, e talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, hoje as catedrais são boates. Hoje as catedrais são bares, onde as pessoas servem bebidas alcoólicas dentro de ex-catedrais. As catedrais que eram utilizadas na Idade Média, há 20, 30, 40 anos atrás, onde milhares de pessoas frequentavam, hoje essas catedrais estão vazias. Ali esses lugares foram transformados em bares, foram transformados em boates. Isso significa, meus amigos, que a raça humana chegou a um ponto de virar as costas para o divino e unicamente olhar para aquilo que é humano. Eu quero dizer para você que o número de heresias, o número de afastamento das coisas sagradas, o sagrado e o profano hoje tem se misturado a tal ponto que as pessoas não conseguem mais definir
o verdadeiro sentimento daquilo que é sagrado. E muitas vezes Deus, e como o Senhor Jesus falou, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. O inimigo está preparando uma sociedade, está preparando a humanidade, como que dizendo para Deus, dizendo para Jesus, não volte para a terra, porque a humanidade não está esperando o Senhor. A humanidade está se colocando, virando as costas para Deus de tal maneira, como que dizendo de que a volta de Jesus será insuficiente, que não há necessidade que Jesus volte a esse mundo, porque ninguém precisa mais de Deus aqui nesse mundo, porque a própria raça humana está solucionando e vai encontrar as soluções para os seus problemas. É por isso que agora a estrutura geopolítica está sendo montada, e a gente vem estudando um pouco sobre isso, que na realidade eles querem um líder mundial, como que este líder mundial pudesse solucionar os problemas humanos e pudesse dar agora uma solução paliativa, circunstancial, momentânea, para os problemas que a raça humana tem. Eles querem mudar o dia que a palavra de Deus fala, para escolher um dia espúrio, não aquele que Deus coloca na sua palavra, que é o sétimo dia. Então eu quero dizer uma coisa para você, você que me ouve agora nessa noite, eu quero chamar a atenção de você o seguinte: a estrutura social, ela está sendo montada para que você e eu não exerçamos fé em Deus. A estrutura social está sendo montada para que você não tenha fé em Jesus. A estrutura social está sendo montada para que você dependa de um governo, de uma estrutura governamental. Eu já falei aqui, mas eu vou chamar a atenção de você mais uma vez, que é o seguinte: o dinheiro de plástico está com seus dias contados. Escreva o que eu estou dizendo para você. O dinheiro de plástico está com seus dias contados e vai chegar aceleradamente para a sociedade moderna. Por quê? Porque é a maneira que os governos terão para controlar a sua conta, o seu dinheiro, aquilo que você precisa, aquilo que você não precisa, e você vai ter o dinheiro que você agora, segundo o governo, você precisa para o seu sustento e o sustento da sua família. Isso significa que a sua liberdade, e segundo agora a estrutura da pandemia, como foi criada, as pessoas, para a sua segurança, estão entregando para os governos a sua liberdade. E eu quero dizer para você que a liberdade de consciência é o valor maior que nós temos como seres humanos. A coisa mais importante que você tem e que eu tenho é poder adorar a Deus com liberdade de consciência. E é o que hoje a estrutura de governos, do governo mundial está montando, é para que você não tenha essa liberdade. Portanto, eu quero chamar a atenção de você e queria ir concluindo com você, livro de Romanos, no capítulo 13, livro de Romanos, capítulo 13, a partir do verso 11. Romanos, capítulo 13, a partir do verso 11, diz assim. Romanos, capítulo 13, a partir do verso 11. Olha só o que diz a Bíblia. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Por que Paulo está dizendo aqui? Porque você e eu que estamos aqui hoje, e você que está me ouvindo, você não vai poder dizer que você não foi alertado em algum momento da sua vida de que você precisa se colocar nas mãos de Deus, que você precisa decidir fazer a vontade de Deus, de que existe um Deus moral. E eu coloquei no início dessa live os 10 mandamentos, se você puder assistir no começo dessa live, os 10 mandamentos, a lei moral de Deus, é a lei que dá a liberdade para a raça humana poder adorar um Deus criador, um Deus mantenedor, um Deus provedor. Os 10 mandamentos nos dão a clara evidência de que existe um Criador e que criou a raça humana e que deu o livre-arbítrio
mas mostra o caminho a qual essa humanidade deve alcançar. E aqui, meus amigos, diz assim: digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de que quando no princípio cremos. Quando você aceitou a Jesus, ou quando você ouviu, e talvez eu esteja falando para alguém, agora, neste momento, que você não conhece Jesus, ou quem sabe você já tem ouvido falar de Jesus. Eu quero dizer para você o seguinte: está na hora de despertar do sono. Está na hora de acordar, meus queridos. Está na hora de sair desse marasmo. Está na hora de sair desse contexto. Porque está mais perto de quando no princípio nós cremos. Verso 12. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante à sua concupiscência. Entendamos o que Paulo quer dizer para nós, e quero concluir com você nessa noite. Paulo está dizendo o seguinte: se já houve um tempo que a gente deveria se despertar e começar a fazer os movimentos, olha, eu preciso fazer alguma coisa com a minha vida, eu preciso buscar mais a Deus, eu tenho que buscar mais a Deus em oração, eu tenho que orar mais nas minhas madrugadas, eu tenho que ler mais a palavra, eu tenho que fazer mais reflexão, eu tenho que tomar decisões mais fortes na minha vida, decisões mais radicais ao lado de Deus, ao lado de Jesus, porque Paulo diz assim: vai alta a noite. Meus queridos, eu falei para você do relógio da humanidade, o relógio do Apocalipse, o relógio do fim do mundo. São homens sem o conhecimento da Bíblia, alguns até conhecem muito bem a Bíblia. Eles estão dizendo que as coisas estão correndo muito rápidas. E aqui Paulo está dizendo: vai alta a noite e vê chegando o dia. Qual o dia? O dia da volta do Senhor Jesus. O dia que o Senhor Jesus vai voltar a este mundo. O dia que vai encerrar, o fim de todas as coisas vai chegar ao momento de encerrar. E aí Paulo diz assim: deixemos, pois, as obras das trevas. Deixemos o mal. Deixemos de ter parceria com o mal. Vamos revestir das armas da luz, pedir que Jesus nos ilumine a nossa vida, os recônditos da nossa alma, lugares que nós não permitimos Jesus entrar, ele deve entrar agora. Andemos, diz Paulo, dignamente como em pleno dia. Nada de coisas escuras, escusas, escondidas, não em orgias e bebedices. E eu quero dizer uma coisa para você. Aqui nos Estados Unidos, alguns filhos de Deus cristãos acham que a vida aqui é invisível por estar longe do Brasil. E posso estar falando para alguém hoje que está me ouvindo. Você que é filho de Deus, você que está aqui, você não é invisível para Deus, você não é invisível para as pessoas. O que você faz, o que você deixa de fazer, vai fazer diferença na vida das pessoas, na vida da sua família, dos seus filhos, da sua esposa. Ande dignamente como em pleno dia. Não tenha nada escondido na sua vida. E aí Paulo fala, encerra, diz assim: mas revestivos do Senhor Jesus, e nada disponhai para a carne, no tocante às suas concupiscências. Eu quero dizer para você que está me ouvindo, está me vendo nesta noite. Se já chegou o momento da gente se revestir de Jesus, esse momento é agora. E eu quero que Deus te abençoe nesta noite e te dê o poder do Espírito Santo. Para mim também, para minha família, para as minhas filhas, para minha esposa, para os meus genros, para as minhas netas, para minha família que está no Brasil, família da minha esposa, os amigos, onde quer que você esteja, revista-se do Senhor Jesus.
porque é desta maneira que você vai vencer e você vai chegar naquele dia, quando o Senhor Jesus voltar, você vai poder levantar as suas mãos e dizer: esse é o Deus que nós aguardávamos, Ele é que vai nos salvar. Eu tenho certeza que isso vai ser uma realidade na sua vida e na minha vida também. Eu quero colocar uma música para você escutar, para você ver junto comigo e você meditar. Eu tenho certeza de que isso vai fazer uma grande diferença. Essa música é dos Arautos do Rei. Enquanto ele não vem, eu tenho que estar cada vez mais preparado, eu tenho que estar cada vez mais convicto. Eu quero colocar, e aqui esse texto, esse pensamento de Ellen White, vamos ver se você consegue ver aí comigo. Eu vou compartilhar esse texto. Ela diz o seguinte, olha só, olha só o que ela diz. Ela diz assim: nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos como Deus tem nos conduzido no passado. Leio de novo. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos como Deus tem nos conduzido no passado. Lembre do histórico, da maneira como Deus tem conduzido a sua vida, como Deus te trouxe até onde você está. Confie de que Deus vai te levar a bom termo e vai te dar as condições para que a salvação seja algo real na sua vida. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Eu quero colocar, então, essa música. Aconteceu na plenitude do tempo, e a profecia então se cumpriu. Cristo chegou como um menino inocente, um descendente natural de Davi. E em sua vida e ministério entre os homens, de tudo aquilo que ele disse e fez, nada supera a esperança que temos por sua promessa de voltar outra vez. Breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Há quanto tempo já contamos a história de que ele veio para salvar os perdidos? Há quanto tempo já cantamos da glória de que também virá buscar os remidos? Mais uma outra plenitude haverá para cumprir assim o tempo de Deus, e o seu propósito se completará, para que Jesus retorne
chega e que a promessa se demora a cumprir. Vamos cantar para apressar sua vinda e o grande dia em que iremos subir. Cada domingo, faça chuva, faça sol. Quero estar aqui junto com vocês até nós termos a abertura das igrejas. Ainda existe uma dificuldade aqui com o governo para a abertura da igreja. Recebemos a notícia que ainda teremos mais alguns dias, mais alguns meses ainda para a abertura das igrejas, em função de várias coisas que estão sendo definidas ainda por decisões, que em algum outro momento eu falo para vocês, que agora o tempo não vai permitir, mas que naturalmente a gente vai compreendendo os movimentos que naturalmente a sociedade tem. Sandra, o José Bispo, meu brother lá do IACS, o Bispo, meu amigo, meu querido, um forte abraço, tá bom? Então, todos vocês aí que estão mandando, a minha esposa está me dando aqui os recadinhos de vocês, e a gente está aí muito feliz que vocês estão junto com a gente, tá bom? Domingo que vem nós estaremos juntos. Teremos um convidado no domingo que vem, muito especial. Eu tenho certeza que vocês vão apreciar muito. Vamos orar então, vamos pedir para que Deus nos abençoe, nos guarde, nos abrace. Eu quero dizer uma coisa para você, eu senti no meu coração agora, neste momento, senti no meu coração. Ainda bem que o Jesus que nós amamos, o Deus que você crê, não precisa de distanciamento social. Amém? Ele não tem esse problema. Lembra que ele abraçava e tocava nos leprosos? Hoje o Jesus, o mesmo Jesus ontem, hoje o será eternamente. Abraça os doentes. Se você estiver doente, seja de que ordem for, para Jesus não existe distanciamento social. Ele é Deus. Ele pode te abraçar e pode trazer saúde espiritual, saúde física e emocional também para você neste momento. Ore comigo. Querido Deus, amado Pai, louvado seja o teu nome, porque a tua volta move todas as nossas estruturas, move com a nossa espiritualidade, move com a sociedade, move com as nossas famílias, move com as nossas esposas, com os nossos esposos, com as nossas filhas, com os nossos filhos, e move com a tua igreja, e move com todas as pessoas que querem te amar e fazer a tua vontade. Obrigado porque a volta do Senhor Jesus é algo real e verdadeiro. Obrigado porque a volta do Senhor Jesus pode fazer diferença hoje, agora, na minha vida. E eu aceito e quero que os amigos e todos aqueles que estão assistindo essa live possam aceitar o Senhor Jesus nesta hora, porque Ele que pode fazer a diferença, Ele que pode trazer a paz, pode trazer a graça, a misericórdia e o poder do Espírito Santo. Nos guarde do mal, Senhor. Nos guarde de todo pecado. E, por favor, querido Deus, se existe algum compartimento na nossa vida que está hermeticamente fechado e que ninguém consegue abrir, nem nós conseguimos abrir, que agora, neste momento, o poder do Espírito Santo possa abrir esse compartimento escondido da nossa vida. E que o Senhor entre ali e faça, querido Deus, a limpeza, faça a remodelação, faça, querido Deus, a ornamentação e cuide desse ambiente para ti, para que nós entreguemos as nossas vidas
passo a passo, dia a dia, pela graça e pela misericórdia do Senhor Jesus. Abençoa-nos a todos, guarda-nos do mal, aceita a nossa oração nesta hora, oramos por Jesus. Amém. Amigos queridos, que Deus abençoe, uma semana muito feliz e abençoada, que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Nos encontramos domingo que vem. Forte abraço, bye bye.